Obrigado, queridos. Obrigado, amados. Podem sentar. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Quantos milionários temos aqui? Deixa eu perguntar de novo. Quantos milionários temos aqui? Você é um milionário? O que é que você está fazendo para que isso aconteça? O que você está fazendo para que isso aconteça? Pastor, eu estou crendo. Glória a Deus. Estou falando a palavra. Glória a Deus. Mas sabe que isso não é suficiente? Se você deseja ser um milionário, se você deseja amanhã, talvez daqui a alguns anos, você está, digamos assim, tendo o seu primeiro $1 milhão de reais ou de euros, mas você não está fazendo nada para que isso aconteça, meu irmão, não adianta você confessar. Você precisa escolher ser, decidir ser. Estão entendendo isso? Abre, por favor, em Mateus capítulo 19. Mateus 19. Aleluia. Mateus capítulo 19. No versículo 16. Mateus 19, 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, tal. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, e o quê? Ele guardava todos os mandamentos. Ele seguia a palavra da época, né? Que antes a palavra na época era só a Antiga Aliança, o Antigo Testamento. Mas, meu irmão, só que Jesus foi além, disse: olha, não é só isso. Ele diz: olha, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará nos reinos dos céus. O que é que Jesus estava se referindo a isso? Afinal de contas, o próprio Jesus era rico. É porque não bastava seguir a lei. Existia outras coisas a fazer. A pessoa precisava escolher a vida eterna, no caso aqui. Muitas vezes nós estamos crendo e não está acontecendo nada porque simplesmente não escolhemos isso. Nós queremos isso, mas não escolhemos. Qual o tema de hoje, pastor? Suas escolhas, suas consequências. Suas escolhas, suas consequências. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, o homem, quando está falando do homem, está falando do ser humano, sobre toda a terra, sobre tudo. Em Salmos, no capítulo 8, diz que Deus nos deu o domínio sobre tudo, tudo. Ora, se Deus já nos deu o domínio sobre tudo, por que é que existem áreas da nossa vida que não conseguimos dominar? Por que que existem áreas no nosso cotidiano que nós não conseguimos controlar? É porque apesar de Deus ter te dado o domínio, você precisa algo mais para simplesmente dominar ou controlar. Você precisa escolher
fazer alguma coisa. O erro está em você, por querer uma coisa, dizer que escolheu aquilo. Isso, é aí que está o erro. Sabe, a Júlia toca bem, gente, o teclado? Toca bem? Bem melhor do que o pastor, né? Diga-se de passagem. Mas por que a Júlia, escute bem, toca tão bem? Pode perguntar a ela. Quanto tempo por dia você treina, Júlia? 1 hora por dia, todos os dias, ela treina teclado. Por que ela toca melhor do que o pastor? Porque o pastor não pega nem 1 hora no teclado. Ela pega. O problema nosso é querer sem escolher. Ela poderia querer ser a melhor tecladista do mundo, mas se não escolhesse tirar 1 hora por dia para tocar, ela nunca seria nem a melhor tecladista, não seria tecladista não. Vocês estão entendendo isso? Muitas vezes, misericórdia, pastor, agora está parecendo matéria de coach, né? Não, isso é palavra. Muitas vezes, por que tantas pessoas vindo para a igreja, estando na igreja, pregando na igreja, orando na igreja, cantando na igreja, adorando na igreja, estando aí, mas não vão para o céu? Jesus volta e vão ficar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é salvo deve declarar, crer, sem duvidar no coração, falando Jesus é o meu Senhor. Não diz Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor. Então, o que acontece? Quando você recebe por graça a salvação, aquilo que Jesus fez, então se manifestará aquilo que Ele te deu, no caso, a salvação. Jesus é o meu Senhor, indica o que, gente? Serviço. Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. A salvação é dada por graça, é dado a você. Mas, meu irmão, se você não confessar e viver Jesus como seu Senhor, tu vai ficar. Porque a tua vida tem que ser correspondente àquilo que você fala. Ou o que você fala tem que ser correspondente à sua... Bem, não importa. Estou mostrando para vocês algo que o Senhor tem falado comigo tão forte sobre isso aqui, mas tão forte sobre isso, que essa mensagem vai ser o mesmo tema da noite. A mensagem com certeza é diferente, mas é o mesmo tema. Vai ser o mesmo tema. Suas escolhas, suas consequências. O que você tem escolhido, o que você tem hoje, porque você escolheu viver assim. Pastor, quer dizer que eu sou pobre por minha escolha? É. E será rico por sua escolha? Sim. Eu não entendo como é que uma pessoa quer enriquecer e não usa, por exemplo, uma planilha. Um amém. Não consulta uma pessoa de gestão financeira e segue exatamente aquilo ali. Por mais que queira, não vai enriquecer. Por quê? Porque para ser rico é necessário muito mais do que trabalho. É necessário investimento. É necessário dizer não para certas coisas. Eu não encontro um rico, milionário que seja consumista. Não tem. Vocês estão entendendo isso, gente? O que eu encontro muitas vezes são os que vão procurar o preço mais barato. Aí tudo bem. Mas é sempre assim. Por quê? Porque eles escolheram isso. Alguém disse que Bill Gates falou, mas eu não sei se foi ele que falou isso. Mas tem uma verdade aí. Eu não sei se foi ele que falou. Mas tem uma verdade nessa frase. Se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Porque precisa muito mais do que apenas querer. Se quiserdes, aí tem o restante, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é se quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Não, ainda tem o me ouvirdes. Ou seja, existe uma prática. Pode deixar ligado. Não, eu quero deixar ligado. Isso, beleza. Se quiserdes e me ouvirdes. Ou seja, há uma prática diária. Há uma prática, há um conhecimento diário. Existe uma conexão diária, meu irmão. Mas muitos de nós estamos apenas querendo, estamos declarando, estamos falando, mas não tem ações correspondentes.
Dizemos que somos crentes, mas basta o dia estar quente, não vou para a igreja hoje. Dizemos que seguimos a Jesus, mas basta simplesmente esfriar, não vou para a igreja hoje. Dizemos que servimos a Deus, mas a irmã olhou para a minha cara com a cara cheia, não vou mais para essa igreja não. Sério? Coloca aquela outra imagem que eu te falei. Leiam isso aí, eu coloquei no meu Twitter. Leia isso, por favor. Toda escolha ou decisão que não é acompanhada de ação correspondente, não é escolha, não é decisão, é apenas desejo ou sonho. Nada se escolhe quando não existe uma ação. Ai, eu amo a minha esposa, eu beijo a minha esposa, oh meu Deus do céu, como eu amo a minha esposa. Querido, eu queria aquele sapato. Tu está pensando que eu sou rico, é? Não, filho. Uma sandália havaiana. Não, tá cara. Que tipo? Vocês estão entendendo isso, gente? Que tipo de amor é esse? O amor que Jesus disse que tem por nós, Ele transformou em uma ação. Desceu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Por amor a quem? A nós. Por nos amar. Se você vem para a igreja, ouve essa palavra, e na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não está praticando, meu irmão, tu não ama a palavra não. Não, mas eu escolho a palavra. Não, você escolheu viver na pobreza. Você escolheu viver na enfermidade. Pastor, quer dizer que o doente, ele é doente porque escolhe ser assim? Não. Doença pode vir, mas se ficar, é a escolha dele. Porque foi dado a nós o domínio. Tem gente que olha para mim e acha que eu estou gordo. Um pessoal por aí acha que eu estou gordo. Absurda coisa dessa. Mas então, lá vou eu no nutricionista. Ou no nutricionista, né? Aí o nutricionista diz, olha, você deve comer isso, e você deve fazer assim, 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 e você deve tomar esse líquido, e você deve fazer. Se eu não faço nada disso, eu posso querer emagrecer, mas eu não escolhi emagrecer. Eu não decidi emagrecer. E não adianta eu ficar todo dia, eu sou magro, e comendo como um cavalo, eu sou magro, e come pra caramba. De que adianta? A mesma coisa na sua vida, você tem aquilo que você escolheu ser. Os seus hábitos revelam as suas escolhas, meu irmão. Vou dizer de novo, os seus hábitos revelam as suas escolhas. Não adianta, muita gente fala, mas as atitudes mostram que ele está mentindo. E mentiroso não vai para o céu, não. Mentiroso não vai para o céu. Ai, meu Deus, eu amo Carlinho. Eu gosto tanto de Carlinho. Gosto da Marlene, amo eles, vai valer. Aí você passa a semana todinha, não dá uma ligadinha, não manda um recado, não manda uma ministração, não faz absolutamente nada. Que tipo de amor? Você está mentindo. Quem ama dá atenção. Está todo mundo entendendo aqui? Por que eu falei desse jovem rico? Ele queria a vida eterna, mas ele não decidiu pela vida eterna. Jesus não o condenou por causa das riquezas. Jesus mostrou que ele não iria para o céu por causa da riqueza, por causa do amor que ele tinha às riquezas. O que Jesus mostrou é que no coração dele tinha riquezas. Ou seja, não era apenas ele simplesmente dizer, eu faço o que a lei diz, mas indicava também o coração correto, certo? Decisões implicam em hábitos, decisões implicam em disciplina. Decisões implicam em disciplina. Estava conversando com a Sofia, ela disse que treina 1 hora por dia na bateria. Por isso ela tocando é melhor do que o pastor tocando. Vai por mim, é sério. Por quê? Porque ela decidiu praticar. Vocês estão entendendo isso, gente? Por mais talento que você tenha,
As suas decisões têm que ser acompanhadas, têm que ser o tempo todo disciplinadas. Ou seja, você precisa fazer alguma coisa. Tem pais que estão criando filhos vagabundos. Misericórdia, não, pastor, eu declarei, eu falei, eu disse claramente que, olha, na minha casa, de jeito nenhum. Pois é, meu irmãozinho, mas se teu filho não estuda, não trabalha e fica o tempo todo acordando tarde ou fazendo as coisas só porque tu manda, você está criando um vagabundo. Não, meu filho é um trabalhador. Vamos ver como é em casa. Suas escolhas, suas consequências. Vocês estão entendendo isso? Deus nos deu tudo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais de Cristo. Deus já nos abençoou já, Deus já nos deu já. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz claramente que Ele já nos enriqueceu. E por que essa riqueza não está se manifestando? Porque você não decidiu, você não escolheu, você apenas creu, falou, claro, lógico, é evidente, mas não agiu. Na primeiro aumento de salário que teve, vou comprar um carro. Não, o primeiro aumento de salário é para tu investir. Aquele aumento é para você investir. Não é para você consumir ainda. Isso é só um exemplo. Decisão. Escolhas. E quando a coisa muitas vezes aperta, vou dar um exemplo aqui clássico. Rapaz, eu estou dizendo clássico porque o que eu escuto muito no gabinete. Estou falando, pastor, meu filho. Ai, pastor, meu filho, olha, sinceramente, ele é um garoto tão bom. É um menino bom. O que estraga ele é as amizades. Eu estou dizendo que eu já ouvi. Já. É as amizades dele. Pastor, eu vou te falar uma verdade. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor te acrescenta cada vez mais, minha irmã. Ela está agindo, está plantando. Isso é escolha. Escuta bem. É as amizades. E o Senhor sabe, está escrito na Bíblia, né? Justamente as falsas, os maus costumes, né? As más conversações corrompem os bons costumes. É verdade. E tu, sabendo disso, permitiu que seu filho usasse essas amizades? Mas o que é que eu posso fazer, pastor? Não acuse os outros. A escolha pelas amizades foi do seu filho. Ah, foi o diabo. Olha, tá vendo? Olha o que o diabo fez e tal. Meu irmão, o diabo não tem culpa de ser diabo. Agora, você tem culpa se você não agir. A pessoa vai nas Casas Bahia que quer comprar uma TV grande. TV bem grande. Não é nem, 8K. 8K, 75 polegadas, 85 polegadas, 175 polegadas e tal. Mas ele ganha o salário mínimo. Mas ele quer comprar a TV. Aí ele ganha o salário mínimo, 1.100, né? 1.100, tá. A TV quanto custa? 12 mil reais. Ele disse, não, mas eu quero comprar. Eu quero comprar, eu creio, Deus já me deu, em nome de Jesus me pertence. Olha, está escrito, o Senhor é o pastor, e nada me faltará, então não vai me faltar uma TV de 8K na minha casa e tal, e creio, vamos nas Casas Bahia. Chega lá, aí o vendedor disse, olha, temos esse, não, mas eu quero a de 8K. Então pronto, quer o de 8K, beleza, quanto é? Custa 12 mil reais. Vixe, dá para fazer, dá. A perder de vista, 60 vezes. Aí aqueles 12 vira 20. Aí ele sai feliz da vida com a terreira para casa. Aí chega depois para pagar, ele só ganha um salário mínimo. E aí? Pastor, ora por mim que meu nome está no SPC. Você escolheu o seu nome para ir para o SPC. Foi você que escolheu. Ah, mas o Senhor perdoa. Sim, Ele perdoa, mas o perdão existe quando existe o arrependimento, meu irmão. É preciso se arrepender, ou seja, não fazer mais. Eu estou dando, são exemplos. Exemplos.
Se você passa o dia todo, meu irmão, não diga que você serve a Jesus. Se você passa o dia todo e não medita num versículo da palavra, você não serve. Você está mentindo. Por quê? Porque quem escolhe por Jesus, escolhe a palavra. Simples assim. Porque é impossível separar Deus da sua palavra. Não, isso não é lapada, não. Eu estou, meu irmão, meu objetivo é que você adquira a mentalidade do céu, para viver dias dos céus aqui na terra, porque você disse que é o milionário. Então, eu estou mostrando para vocês. Voltando para o nutricionista. O nutricionista, olha, pastor, o senhor vai ter que comer tomate. Aleluia. Não vão aumentando também não, gente. Vai ter que comer salada, vai ter que comer isso, vai ter que comer aquilo. Irmãos, se eu não comer, adiantou a consulta para o nutricionista? Eu perdi meu dinheiro. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Porque embora queira ser magro, eu não escolhi ser magro. Eu não decidi ser magro. É na decisão que as coisas acontecem. É na decisão, são nas suas escolhas que as coisas acontecem. Quando você escolhe isso, você vai vivenciar assim. Sofia e Júlia escolheram tocar bem, por isso que treinam. A Sofia disse que diminuiu um pouquinho, não está mais todo dia não, é dia sim, dia não, tá por causa da escola. Tudo bem, eu entendo essa coisa, mas de qualquer forma, ainda é mais do que eu, que nunca peguei. Por isso que tocam melhor. Então, de que adianta você querer ser, se você não escolhe ser? Querer não é poder. Vou dizer de novo, querer não é poder. Escolher é que é poder. Quando eu escolho assim, então assim é. Quando eu decido assim, então eu vou agir, vou pensar, vou orar, vou falar, vou me comportar, vou viver assim, porque é assim. Muitos dos problemas que nós estamos passando não é por culpa do diabo. É por culpa das nossas escolhas. São as consequências das nossas escolhas. Não pode ver um feriado que já está dizendo, vou emendar, ai, graças a Deus. Tu tem que ser pobre. Rico trabalha. Principalmente nos feriados. Porque enquanto os pobres estão desfrutando, o rico está trabalhando. Aí depois, lá na frente, o rico vai desfrutar e o pobre vai ralar para pagar a TV de 8K. Estão entendendo isso, gente? Estou mostrando para isso. Jesus, ele ministrava. Jesus, ele pregava. Jesus impunha as mãos sobre as pessoas. Ele fez todo o trabalho de Deus. Tudo aquilo que Deus mostrou, que Deus confiou para ele fazer, ele fez. Mas ele passava noites orando. A Bíblia diz que ele teve que aprender o que a palavra falava dele. Ou seja, ele escolheu. Adão, escute bem, Adão não disse a Deus, não quero mais nada contigo. Adão não disse palavrão. Não. Adão não chegou para Eva e disse, Eva, é o seguinte, vai lá, Eva, come lá do fruto e tal. Não. Ele simplesmente comeu do fruto. As suas ações é que mostram as suas escolhas. Foi a ação de Adão que condenou o mundo a estar do jeito que está. Está todo mundo entendendo isso? Foi a ação de Adão que condenou o mundo a ele estar do jeito que está. Pobreza, doença, tudo isso por causa do pecado de quem? De Adão. E foi a ação do segundo Adão que trouxe para nós liberdade, riqueza, prosperidade. E tudo isso que nos foi dado por Deus foi por causa da ação do segundo Adão. Que ele escolheu. Quem foi o segundo Adão? Jesus. Não, você não terá filhos abençoados se não ensinar os seus filhos a amar o Senhor acima de tudo. Vou dizer de novo, você não terá filhos abençoados se não ensinar seus filhos a amarem o Senhor acima de tudo. Tudo. Completo.
Está todo mundo entendendo isso, gente? Todo mundo está entendendo isso? Vamos lá. Pronto, isso foi a introdução. Agora a gente começa. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. O povo de Israel tinha entrado na terra prometida e eles tinham conquistado boa parte da terra prometida, boa parte. Vencido várias cidades-estado, vencido vários exércitos inimigos. E o tempo foi passando. Josué envelheceu, bem como toda aquela geração que entrou com ele, envelheceu. Agora era uma nova geração cuja mais de 95% tinha nascido na própria terra prometida. Então, já era gente nova, era sangue novo ali. Então, Josué, já velho, viu que muito provavelmente ele já iria morrer, e havia muita terra ainda para ser conquistada, muita terra. E ele chega no final, né, ele reúne o povo, faz aquela reunião geral, todo mundo. E versículo 15, ele diz algo interessante, falando para eles. Ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Olha para mim e preste atenção. Aquele povo era o povo de Deus. Era o povo da aliança. Vinham de uma sequência de vitórias muito grande. Vinha de uma sequência grande de vitórias e tal, crescimento e tal, aquela coisa toda. Mas nesse final aqui, ele diz: escolham a quem vocês vão servir. Por quê? Por quê? Não era o povo de Deus, pastor? Por que eles tiveram que falar? Por que ele falou isso? Porque a continuidade das conquistas naquela terra dependia de quem eles escolhessem servir. Continua. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. A escolha é de quem? De vocês. Eu e a minha casa serviremos a quem? Ao Senhor. Percebe que foi uma escolha? Foi uma escolha. Quando o homem da casa, o caba macho, escolhe que a casa dele vai servir ao Senhor, ele vai agir, ele vai falar, ele vai fazer todo o possível ali para que toda a casa dele sirva ao Senhor. Resultado, a manifestação da glória de Deus acontece. Porque foi uma escolha dele. Por outro lado, se ele apenas quer servir ao Senhor, quer que o melhor se manifeste na vida dele, contudo, ele não escolhe servir, ele não decide, não adianta. Aqui é escolha. O povo de Israel, vou dar outro exemplo, o povo de Israel, a terra prometida, que era a terra daquelas 7 nações que eram maiores e mais fortes que Israel, diga-se de passagem, aquele pessoal lá, aquela terra lá, Deus deu a eles. Era deles. Deus disse: entra, conquista, manda ver, olha, capricha, olha, manda ver. Conquista isso. Vocês vão atrás, vocês vão fazer e tal. Pronto. Mas a outra geração, aquela que ficou antes do Jordão, não escolheu isso. Pelo contrário, queria voltar para o Egito. Mas a terra era deles. Por que não se apropriaram da terra? Porque não escolheram isso. Estão percebendo? A Bíblia tem tantas promessas maravilhosas, a Bíblia tem tantas coisas que já são fatos, já te pertencem, já é teu. Mas, meu irmão, se você não escolhe por isso, se você não decide por isso, por mais que a Bíblia fale, querido, não vai acontecer. Porque suas escolhas determinam o que você está recebendo. Vamos para o outro versículo. Mais um.
Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio 30. Ah, pastor, mas olha, eu sei que eu sou rico e não tem nada que tire isso da minha cabeça. Amém, glória a Deus. Mas, meu irmão, saber que não significa que você escolheu ser. Saber que não significa que você escolheu ser. Por mais que o seu pai tenha te dado isso, você precisa ter a escolha nisso. Você precisa decidir isso. E quando eu falo de escolha, meu irmão, não falo daquela pessoa que começa e já desanima, não. Não falo daquela pessoa que já começa, aí lá na frente, vence a primeira dificuldade, mas aí chega outra maior, e outra maior, e outra maior, aí ele já desiste, não, já quer mudar. Já não dá. Não, meu irmão, isso não é escolha. Isso não é uma escolha. Na escolha tem que ter perseverança. Vou dizer de novo. Na escolha tem que ter perseverança. Vai perseverando, 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 perseverando. Escolha. Vamos lá. Capítulo 30, versículo 14. Vamos dizer esse versículo que o Paulo cita lá em Romanos, ele cita esse versículo aqui, versículo 14, ele diz: pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, ou para praticar. A palavra não deve ser apenas declarada, ela tem que ser principalmente praticada. Continua: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuir. Observe que ele tinha que fazer uma coisa, lembra? Guardar. Mas ele condicionou isso, ou seja, essa escolha a fazer alguma coisa. Continua. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos e te inclinares a outros deuses, então hoje te declaro que certamente perecerás, e não permanecerás longo tempo na terra para a qual vais passando o Jordão para possuíres. Escolhas. Mas muitos de nós estamos passando por problemas, dificuldades. Meu irmão, não fica preocupado não. Por quê? Deus no controle. Tá não. Quem está no controle é você. A situação, eu não estou dizendo que você não vai ter a situação adversa, muito pelo contrário, vai. A situação adversa está diante de você. A sua escolha frente à situação adversa determinará se tu é um vencedor ou se tu é um fracasso. Mas a Bíblia me chama mais que vencedor. Então eu sou mais que vencedor. Se você decidir vencer, vai acontecer. O que eu quero trazer para poder você entender? Aquilo, presta bem atenção. Aquilo que a Bíblia diz deve encontrar eco na sua vida. Através da prática dela. Porque senão vai ficar só o que a Bíblia diz. Estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta. Tá. Mas para que você possa viver os tempos de abundância, é preciso fidelidade no tempo da escassez. Para que você possa viver o tempo de abundância, é preciso ter semeadura no tempo da escassez. Não, pastor, semeadura é só na abundância. A que tá, não, é na escassez. Escolhas. Estava conversando com uma irmã. E ela falando sobre o marido e tal, e essas coisas todas. E dizendo que era o pai dele. Não, que era o tio dele. Que o tio dele levava ele a fazer as coisas erradas e tal, e essas coisas. Eu digo, vem cá, quantos anos tem teu marido? 6 anos? 5? Ô pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? A culpa não é do tio dele, não. E de quem é? Do teu marido. Por quê? Porque ele escolheu isso.
Por que quando a gente casa, não devolvemos o cônjuge? Já pensaram nisso? Quando a gente casa, não vai se beijar aqui não, calma aí. Quando a gente, já começaram a olhar um pouco do outro, olha só, quando a gente casa, não devemos devolver cônjuge. Por quê? Porque foi uma escolha nossa, ninguém nos obrigou a isso. Kátia, minha filha, alguém colocou um revólver na tua cabeça e te obrigou a casar com William? Foi uma escolha. Se é uma escolha, você tem que honrar as suas decisões e as suas escolhas. Você, olha, abraça o ministério, o chamado. Glória a Deus. É por isso que muita gente muitas vezes não se dá bem no ministério e no chamado. Por quê? Porque eles abraçam o ministério, abraçam isso, é o meu cargo. O problema é porque o cargo vem com a carga. Aí ele não quer assumir a carga. Se tu tem chamado no teu ministério, se você quer um cargo e ir crescendo, querido, lembre-se, vem uma carga junto. Não é como é que é, caminhão só com a parte da frente, não. É o caminhão com a carroceria toda. E que é maior do que a parte da frente, diga-se de passagem. É tudo. Do mesmo jeito, quando você casa com a sua esposa e com a família dela. Não, Deus me livre, pastor. Que conversa. Você casa e leva a família toda junto. Porque aquela pessoa não vai deixar a família de lado abandonar só por tua causa. Você casa junto. Por isso que quando foi para conquistar a menina mais linda do mundo, eu conquistei primeiro os pais. Que eu sabia que ia vir junto. Vocês estão entendendo isso? Se bem que eles até que é fácil de conquistar, né? Daquela dupla ali, quem é que não gosta deles? Todo mundo gosta deles. Mas eu fui logo por lá, por quê? Porque, né, cercando, depois, pá, é minha. Escolha. O homem e a mulher não deveriam divorciar-se, a não ser em casos que a Bíblia diz. Justamente por quê? Porque foi escolha sua. E você precisa honrar isso. Vamos continuar? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a bênção, a vida, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Quem escolhe? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, até mesmo as bênçãos que os meus filhos e os meus netos, bisnetos, trisnetos, tataranetos vão desfrutar, depende das escolhas que eu fiz hoje. Eu não estou dizendo que você não deve... Ai, pastor, então não vou confessar a palavra. Não, você deve confessar a palavra. Porque para confessar uma palavra também é uma escolha. Você deve confessar a palavra. Você deve crer. Você deve fazer. Mas, meu irmão, você tem que viver. Se você diz, escuta bem, eu sou de Deus, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, mas você não ouve a palavra, não ouve a ministração. Rapaz, se vocês verem o trabalho que dá, colocar aquela ministração no YouTube, não é fácil não, gente. Tem que ter toda uma edição, tem que ter todo um tempo, um foco para aquilo ali. Para quê? Para você ouvir. Aí você passa o tempo todo e não ouve, eu não consigo. Então, meu filho, você não vai viver em bênção. Primeiro, porque você está mentindo, dizendo que não consegue. Segundo, porque você não escolhe receber essa palavra. A sua escolha. A palavra, quando ela não está no coração, ela fica apenas como ideia na mente, muito boa. A ideia é muito boa na mente. Mas qualquer pensamento mais forte vindo lá dos quintos, vai embora a palavra. É por isso que uma pessoa está aqui no culto, louva, exalta, adora o Senhor, mas na segunda-feira já está choramingando, já está gemendo, já entra em depressão. Por quê? Porque a palavra não veio para o coração, está só aqui ainda.
Aquela palavra daquele dia, pensa na palavra boa. Nossa, eu amei aquela palavra da Carlene no dia de missões. E foi mesmo. No culto de missões, assista, está lá. Maravilhosa. Eu gostei. Desceu para o coração? Desceu, pastor. Quantas vezes você ouviu? Não, assim, eu ouvi trechos, né? Escolheu errado. A bênção de Deus, ela está na palavra que você recebe. Eu vou dizer de novo. A bênção de Deus para você está na palavra que você recebe. Se não receber, não tem bênção. Por mais que você já foi abençoado. Jesus morreu pelo mundo todo. Jesus morreu pelos pecados do mundo. Não foi só pelos seus, não. Foi pelo do mundo. Mas apesar, a gente sabe disso, que a maior parte vai para o inferno. Por quê? Porque eles não escolheram servir a Jesus. Eles não escolheram, eles não confessaram Jesus como Senhor. Continua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí tem uma vírgula depois de descendência. Ele vai dizer agora como você, estou no 19. Ele vai dizer agora como você escolhe. Versículo 20. Como é que escolhe? Como se escolhe? Amando o Senhor teu Deus. Como se escolhe? Dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Pois disto o quê? Desta escolha depende a tua vida e a tua longevidade. Dessa escolha. Dessa escolha. Ah, eu amo, pastor, eu amo o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus disse, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz. Ou seja, crucifique a sua carne e me siga. Quem quiser. Aquele jovem rico perdeu a vida eterna porque ele escolheu outra coisa, mesmo tendo Jesus na frente. Naquilo que dependia de Jesus, ele prosperou em tudo. Vou dizer de novo, naquilo que dependia de Jesus, ele prosperou em tudo. Mas no que dependia dos outros, nem sempre. Aqui mesmo foi um momento. Nem sempre ele prosperava. Olha aqui o outro, aqui o exemplo. Quando ele chegou em Nazaré, ele estava lá, o poder de Deus estava para curar, a unção estava para curar, estava tudo ok. Mas a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos grandes milagres ali, não pôde fazer milagres ali. Por quê? Por causa da credibilidade do povo, a escolha deles. Essa palavra não tira muito glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque transfere para nós a responsabilidade de como a gente deve viver e não para Deus. Ai, pastor, Deus é que sabe. Não, você sabe. Você sabe. Ai, pastor, olha, mas pastor, Deus não pode tudo. Tem coisas que Deus não pode. Sério, pastor? Por exemplo, Deus não pode mentir. Ele não mente, não é porque não quer, é porque não pode. Deus não pode caminhar contrário à sua palavra. Por quê? Que não pode. A Bíblia diz não pode. Deus não pode ir além. Se na palavra de Deus está dizendo escolhe, a decisão é sua, escolha, Deus não pode fazer nada. Quem tem que fazer alguma coisa é você. É aí que você pode fazer e Deus não. É nesse ponto. Quando você escolhe. Um irmão disse certa vez aos meus pais, ele disse, eu escolhi ser rico. Só que o homem não tinha nem um carro. Não tinha nem carro, não tinha casa. Eu disse, mas eu escolhi. Ele foi trabalhar, arrumou uma profissão, foi crescendo, foi separando, foi investindo, perdia.
Abria coisa, não dava certo. Abria outra, não dava certo. Mas ele perseverando. Se tornou riquíssimo. Por quê? Porque anos atrás ele tinha dito, eu escolhi ser. Vocês estão entendendo isso, gente? Conheço uma família. Família maravilhosa. Tem 3 filhos. Esse casal tem 3 filhos. O filho mais velho fez concurso, passou para a polícia militar, depois ele fez o concurso, depois passou para a polícia civil. E está querendo entrar na pasta de delegado, como delegado de polícia. Ele está querendo fazer concurso para isso aí, essa parte aí. Rapaz, não é 3 não, desculpa, é 4. O outro encostado a ele, 3 anos mais novo que ele, também estuda, também trabalha. Mas esse primeiro vive muito melhor do que desse mais novo, que também estuda, também trabalha e até ganha bem. Mas sabe por que o primeiro vive melhor? Porque ele escolheu semear. Meu amigo, ele planta, mas planta muito. Ele planta direto, ele está plantando o tempo todo. Ele planta em pastor, planta em igreja, planta em ministério, sai plantando à vontade. O que é que a Bíblia diz? Dai, e o que é que vai acontecer? Dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Ou seja, mas quem é que dá? Você. Quem é que escolhe? Você. Uma das coisas, quando eu vejo pessoas dizendo, olha, pastor, eu estou passando uma situação financeira muito difícil. A primeira coisa que eu pergunto, está sendo fiel no dízimo? Estou, pastor. E com relação às sementes, você está plantando? Porque antes de chegar isso aí, com certeza Deus falou ao seu coração para você plantar. Porque quando vem uma colheita lá na frente, Deus manda você plantar hoje. Escolha. Eu já contei aqui, vou contar de novo, porque eu estou com o microfone, sou o pastor, eu digo mesmo. O Joshua tinha de 13 para 14 anos. E ele tinha um celular bom. E Deus falou ao coração dele, para ele plantar na vida de um profeta. Nós estávamos na conferência de homens e mulheres, acho que foi 2013, foi 2014, lá em Taguatinga. Estávamos lá. Conferência de ministros, isso, nós estávamos na conferência de ministros. E tinha um profeta lá. E eu vi o Joshua, cabeça baixa, e eu olhei assim, ele. Pai, o quê? Deus mandou plantar esse celular. Tá. Em quem? Na vida do ministro. Quem? Do ministro. Pastor Bando, não. Del, não. Quem? No ministro. Eu lembro que eu ainda disse a ele, tu sabe que ele tem 2 aviões, né? Então, teu celular... Sei, eu sei. Mas Deus mandou plantar. Não se planta apenas quando o outro precisa. Se planta principalmente quando você precisa. Plantou. O ministro, o profeta, aquele Ed do Fresno, né? Ed do Fresno, ministrou na vida dele, falou, tal. Pastor Bando também falou, ministrou na vida dele, tal. Beleza. Passou, o tempo passou. Pois bem, quando ele entrou no ensino médio, ele estudou no ideal, com 100% de bolsa. Os 3 anos do ensino médio. Os 3. E no terceiro ano, salvo engano, no terceiro ano, só tinha ele 100% de bolsa. Só ele, no colégio inteiro. Ele escolheu obedecer, escolheu plantar, escolheu a colheita. Quem escolheu a colheita? Ele. Quando você escolhe a plantação, quando você escolhe plantar, você escolhe sua colheita. Também quando não escolhe plantar, também escolhe a sua colheita. Nada. Escolhas. Então, querido, não reclame das consequências das suas escolhas.
Reclame das consequências das suas escolhas. Eu vou repetir Deuteronômio 30, agora do 19. 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Não era Deus, era eles. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como? Como é que eu escolho? Não, eu escolho, pastor. Mas como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, como hoje se vê. A grande verdade é que o povo de Israel que não entrou na terra prometida, aquela parte é porque eles não escolheram entrar. Por outro lado, o povo que entrou foi porque escolheram entrar. Está vendo que no final sempre a escolha da pessoa? Eu gostei do irmão que temos aqui na igreja, que ele disse: pastor, eu voltei para os bancos escolares, voltei a estudar, porque isso poderá me trazer 30% de aumento no meu salário. A escolha foi de quem? Dele. E enquanto isso eu vejo, Senhor, pastor, ora por mim, por um aumento de salário. Pastor, ora por mim, por um aumento de salário. Mas, meu irmão, para ter um aumento de salário, você tem que fazer algo mais. Você tem que ter algo mais. Você tem que saber, você tem que conhecer algo mais. Porque o aumento, escuta bem, a riqueza vem para quem tem conhecimento. Para quem sabe fazer. E para ter o conhecimento, você precisa de uma coisinha. O que, pastor? Estudar. O irmão chegou para mim, há algum tempo atrás, e disse: pastor, Senhor, eu estou tentando terminar, gente, é sério. Você está me trazendo algumas verdades aqui. O irmão chegou para mim e disse: pastor, eu quero que o senhor creia comigo para uma coisa. Eu digo: tá bom, meu irmão, o que é? Ele disse: eu tenho que dizer. Ele disse: tem. Por quê? Ele disse: como é que eu posso crer com você se eu não sei nem o que é que eu vou crer? Não, eu quero ter um aumento de salários. Amém, querido, beleza, ótimo. De quanto? Tenho que dizer? Tem. Aí ele disse tanto. Quando ele disse o tanto, eu disse: meu irmão, o que é que você é? Ele disse a profissão. Irmãos, olha, escuta, toda profissão lícita é digna e correta. Ok? Nunca menospreze profissões. Nunca menospreze trabalho. Pode ser o que for, não menospreze. Nunca menospreze. Mas não, por outro lado, não se conforme com aquilo. Tá bom? Então ele disse o que ele era. Eu disse: vamos lá. O que esse salário que você está falando aí, é um salário de um médico, amigo meu, que trabalha em 4 hospitais. Então, o que ele recebe trabalhando nos 4, é isso aí que você está falando. É isso, pastor. Pronto, é isso aí. Eu digo: meu irmão, o meu amigo foi para a faculdade, passou anos na carteira, lá nas carteiras lá, aprendendo lá, ralou para valer, depois foi fazer residência. Depois de fazer residência, ele foi fazer outra coisa lá, que eu esqueci como é, uma especialização que ele tinha que fazer lá. Resumindo, foi 12 anos para poder chegar ao título de doutor fulano de tal, médico tal. Você quer ter um salário de alguém que passou 12 anos estudando? Sério? Você acha que Deus é injusto? Rapaz, Deus é justo. Quem fez o cérebro foi Deus. Quem nos deu a capacidade de aprender foi Deus. Tu quer ganhar tanto fazendo tão pouco? Mas eu trabalho, ralo muito. Certo, meu irmão? Você rala com suas mãos. Mas lembre-se, quanto mais você trabalha com aqui, menos você mexe com aqui. Escolhas. Eu disse: eu não vou crer para isso com você, não.
termine o ensino fundamental, porque ele só tem o ensino fundamental. Termine o ensino fundamental, vá fazer o ensino médio, depois vá para a faculdade. Depois da faculdade, faz uma especialização. Depois da especialização, você vem que a gente conversa de novo. Vamos sair da igreja. Saiu, não veio mais não. O quê? Pastor, não quis crer para o aumento de... pelo amor de Deus, gente. O outro, tinha outro abençoado, estava aqui. Esse estava aqui, esse foi mais recente. Esse outro já tem algum tempo, mas esse foi mais recente. Disse assim, passou uns tempos sem vir e tal, lavar as coisas. Aí eu fui lá na casa dele, conversei com ele e tudo. Meu irmão, o que está acontecendo? Você não foi mais na igreja e tal? Aconteceu alguma coisa lá na igreja que você não gostou? Ele disse, não, pastor, é porque é o seguinte, essa pregação aí de prosperidade, de riqueza, eu não concordo muito com isso. Eu peguei a Bíblia e disse, tá bom, me mostra aqui na Bíblia. Não é por na Bíblia, não. Uai, se você não concorda com uma coisa que está na Bíblia, aí está complicado. Ele disse, não, pastor, é porque na minha vida não está acontecendo. Na vida de todo mundo está acontecendo, na minha não está. Eu estou vendo, eu vejo os testemunhos, eu vejo, ele participou da conferência de prosperidade com a Rossana, eu vejo os testemunhos, eu vejo isso, mas na minha vida não está acontecendo. Então, se na minha vida não está acontecendo, eu não acredito nisso. Eu disse, o fato de não estar acontecendo na sua vida não implica dizer que a Bíblia é uma mentira. Não, Deus me livre, eu nunca disse isso. Disse. Você acabou de dizer. Aí comecei. Tá bom, vamos lá. Você trabalha? Estou esperando. O quê? Em Deus. Eu não perguntei em quem, eu falei o quê. Não, algum momento, em alguma hora, eu sei que Deus que está no controle vai abrir a porta. Eu me levantei, fui para a porta da casa dele, abri, eis que eu te digo, a porta está aberta. Sai para procurar. Você, pelo menos, meu irmão, você estudou, você fez algum curso, você se especializou em alguma coisa? Vocês estão entendendo? A escolha pela falta de prosperidade na vida dele não era de Deus, era dele. Quando uma pessoa vai para o inferno, não é porque Deus lança no inferno, é que a pessoa vai para lá, por escolha. Com o quê? Com a prática. Vamos lá. Para terminar, eu acho. Apocalipse capítulo 3. Eu acho que é para terminar. De noite tem mais, viu, gente? De noite também vai ser grande. É o mesmo tema, só é diferente a mensagem, mas é o mesmo tema. Capítulo 3, versículo 20. Jesus diz isso para uma igreja. Ao anjo da igreja da onde? Isso, Laodiceia. Olha só, ele diz, eis que estou à porta e bato. Ô, gente, se ele estava à porta e bate, então ele não estava dentro da igreja. Ô, pastor, e é possível ter uma igreja sem Jesus, tá? Aqui está provando que é. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouviu? Só que olha a ação agora. E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Não, queridos. As portas não estão fechadas. Só que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que você abre, você fecha. Se quiser. É você quem fecha a porta. Está todo mundo entendendo isso? É você quem fecha, é você que abre. Então, querido, ei, escuta, a escolha é toda sua. Você pode escolher ficar falando mal do pastor, falando mal de todo mundo, e só você é o mais santo, o perfeito. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de falar mal do pastor. Se você está querendo falar mal do pastor, você não pode entrar de sola não, porque Satanás tem a preferência. Tem que deixar ele falar primeiro.
Falando de igreja, falando do pastor. Satanás tem a preferência. A escolha é sua. Quando vem juízo de Deus sobre a vida de pessoas, juízo de Deus sobre a vida de pessoas que muitas vezes escolhem estar no chamado que Deus não chamou, escute bem, está no chamado que Deus não chamou, está no ministério que Deus não chamou, ele está atraindo o juízo de Deus para si. Não é Deus que está lançando, é ele que está atraindo. Sua escolha, viver uma vida santa ou viver uma vida em pecado. Sua escolha, viver em prosperidade ou viver no fracasso. Sua escolha, viver em riqueza ou viver na pobreza. Sua escolha, viver na doença ou viver na saúde. Sua escolha, viver bem ou viver mal. Sua escolha, ir para o céu ou ir para o inferno. Escolha é sua. Pronto, foi isso que Deus mandou trazer. Não está tarde, não. Ainda é tempo de você escolher viver a melhor vida do mundo. Amém? Aleluia. Obrigado, papai. Obrigado, papai. Aleluia. Com a palavra dessa, pastor, a gente não tem vontade nem de levantar da cadeira, misericórdia. Nenhuma palavra de Deus é desprovida de amor, por mais dura que seja. Nenhuma palavra de Deus é desprovida de amor, por mais dura que seja. Escolha o melhor, queridos. Escolha viver bem. Não faça dos outros a sua fonte. Seu pastor não é sua fonte. Seu patrão não é sua fonte. Seu trabalho não é sua fonte. Deus é sua fonte. Escolhe isso. Ah, mas eu escolhi isso. Se tu anda preocupado com a vida financeira, você não escolheu isso, não. Amém, queridos? Seus filhos são herança do Senhor. Seus filhos são santos. Vou dizer de novo, seus filhos são santos. Seus filhos são os melhores. Seus filhos são o melhor. É o melhor de Deus na terra, estão justamente na vida de seus filhos. Mas, meu irmão, escolha ensinar eles a amar a Deus acima de tudo. Mas como é que eu posso escolher amar a Deus acima de tudo? Você amando a Deus acima de tudo, eles vão seguir você. Eles vão seguir você, você nem precisa falar. Eles vão seguir você. O Mauro e a Gessiene escolherem obedecer a Deus, amando a Deus, adorando a Deus, as meninas vai seguir, não precisa nem dizer nada, vai seguir direitinho também, amando e obedecendo. Por quê? Porque aquilo que você faz é mais importante do que o que você fala. E eu pensando que tinha terminado. As escolhas estão no fazer, não está no falar. Quando você fala, você anuncia, mas quando você faz, mostra a sua escolha. Você tem a sua rede social? Eu tenho, pastor. De vez em quando eu posto uns versículos bíblicos lá. De vez em quando eu estou postando. Com as fotos tuas. Sem dinheiro para comprar roupa. Eu acompanho. Que estão tão pobrezinho que não tem dinheiro para comprar roupa. Tira a foto, né? Escolha errada. Se está sem dinheiro para comprar roupa, vem para mim que eu oro para você. Vai chegar dinheiro para você comprar muita roupa, meio mundo de pão. Mas a escolha é sua. Suas escolhas. Jesus, tem pessoas que dizem, não vamos postar isso. Se o pastor vê, oh meu Deus do céu. Não é se o pastor vê. É Jesus está vendo. E o diabo também. Ei, escuta. Pode até passar e o pastor não vê. Porque é muita coisa que aparece. Mas Jesus vê. E o diabo também.
Qual foi a escolha? Aí vai lá, toma uma doença, toma uma enfermidade, toma um problema, toma uma financeira. Ai, meu Deus, por quê? Você escolheu? Amém, queridos? Amados, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu não quero apenas que todo mundo da Verbo Ceilândia, aqui para você também, ó, tá aí, tá aí. Aqui para vocês, ó, pronto, tá aqui, ó. Amo vocês. Vontade é de abraçar tudo de uma vez só, é bem apertado. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. É justamente porque amo que tem palavras como essa. Porque eu não quero, escute bem, eu não quero apenas que você vá para o céu. Eu quero que você viva dias dos céus na terra. Eu vou dizer de novo, não é apenas ir para o céu. Já é uma grande coisa, ó, perfeito, é maravilha. Só que o objetivo da salvação é você viver dias dos céus aqui na terra. Amém?